Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo. Eu sou o Pedro Cauã Silva Alves, do nono ano A da Escola Estadual Professora Marina Sintra, e hoje venho lhes apresentar os mistérios da clonagem. Basicamente eu irei falar da clonagem reprodutiva e da clonagem terapêutica, que são dois ramos da biotecnologia. Então, seja bem-vindo aos mistérios da clonagem. Então, como eu havia dito, os mistérios da clonagem é um trabalho que basicamente vai falar sobre clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica. Então, antes, eu vou começar falando da biotecnologia. A biotecnologia é basicamente a junção de duas áreas: a biologia, que é o estudo da vida, e a tecnologia. A junção dessas duas áreas, elas vão ajudar em técnicas para melhorar ou piorar a qualidade de vida. É uma área interdisciplinar que utiliza organismos modificados ou não, ou pelo menos partes desses organismos, para produzir ou modificar um produto ou processo. Então, essa frase, pelo menos partes desses organismos para produzir ou modificar um produto ou processo, é basicamente a definição de clonagem. Mas vamos nos aprofundar mais sobre clonagem. A clonagem, em geral, é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas. Traduzidos, são cópias que vão ser iguais ao seu núcleo, à sua base. Não serão diferentes. Na reprodução assexuada, um único indivíduo origina seus descendentes. Então, basicamente, um único ser que dá origem aos seus descendentes. Ou seja, não há troca de material genético com outro organismo. Assim, todos os descendentes são idênticos ao organismo que os originou, sendo chamados de clones. A base da clonagem é basicamente a reprodução assexuada, porque é apenas um único organismo, não são dois, é apenas um, que irá gerar um outro organismo, que por sinal irá ser clone dele mesmo. Então, vamos começar aqui, Clones, e aqui tem uma imagem de uma ovelha que é igualzinha a outra, então basicamente isso que é um clone. Clones podem ser definidos como um conjunto de moléculas, células ou organismos que se originou a partir de uma única célula, sendo idêntico a ele, vulgo reprodução assexuada. Algumas espécies de plantas podem produzir clones por meio de brotamento ou reprodução por estaca. Por exemplo, na espécie humana, os gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos podem ser considerados clones, pois se originam a partir de um mesmo óvulo fecundado e carregam um patrimônio genético idêntico. Então, basicamente, quando tem gêmeos, ou gêmeos idênticos, ou univitelinos, que é o nome certo, eles são basicamente clones. Então agora a gente vai para a história, o surgimento da clonagem. A primeira clonagem aconteceu em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia, por um grupo de embriologistas liderado pelo Dr. Ian Wilmut, os quais criaram o primeiro mamífero por meio da técnica chamada de clonagem reprodutiva. Uma ovelha que ficou conhecida como Dolly, a famosa Dolly. Mais para frente eu irei detalhar mais esse processo, então vamos lá. Ela foi produzida através de uma célula somática de glândula mamária de um animal adulto. A ovelha Dolly, ela viveu de 5 de julho de 1996 a 14 de fevereiro de 2003, quando foi abatida por apresentar uma doença pulmonar incurável. A despeito de viver quase 7 anos, Dolly teve 2 filhotes e seu corpo atualmente encontra-se empalhado no Museu Hall, Royal Museum, da Escócia, em Edimburgo. Então, basicamente, essa é a história da primeira clonagem que aconteceu. Pelo menos da primeira clonagem animal que aconteceu, porque nos vegetais, algumas técnicas já são consideradas como clonagem. Então, vamos lá. Agora, vamos para os tipos de clonagem. Ao total, existem 4 tipos de clonagem. A primeira é a clonagem natural. É o processo de reprodução assexuada de bactérias e alguns fungos, plantas e algas, gerando populações de indivíduos geneticamente idênticos. Então, esse é basicamente um processo natural. Não afeta nada esse processo, não foi criado em laboratório nem nada. É um processo que já acontece na natureza. O segundo é a clonagem induzida.
A reprodução assexuada é realizada artificialmente em laboratório, através de duas células-mães que produzirão seres idênticos, ou clones. Então essa é a clonagem induzida. Ela é induzida, ela foi feita em laboratório. Então, agora a gente vai para os dois tipos de clonagem que iremos abordar mais profundamente nesse vídeo, que é a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva é pretendida para produzir uma duplicata de um indivíduo existente. Então, essa clonagem a gente vai apenas duplicar, vulgo, clonar um ser que já existe. É utilizada a técnica chamada de transferência nuclear, vulgo TN. Baseia-se na transferência do núcleo de uma célula somática da glândula mamária para um óvulo anucleado, óvulo sem núcleo. Então, depois dessa pequena explicaçãozinha que eu acabei de dar aqui, eu irei detalhar ainda mais com um pequeno vídeo que eu fiz, um vídeo de 1 minuto, detalhando ainda mais esse processo que está descrito aqui no slide. Então, acompanhe o vídeo. Agora eu vou explicar o processo de clonagem da ovelha Dolly. A gente começa com a ovelha Finn Dorset e a ovelha Scottish Blackface, que vamos renomeá-las para FD e SB. Com a FD, a gente remove as células mamárias delas e pega uma. Agora com a SB, a gente pega um óvulo dela e remove o núcleo dela. E com isso fica um óvulo anuclear, vulgo óvulo sem núcleo. E um óvulo sem núcleo é basicamente o citoplasma da SB. Então agora a gente faz uma eletrofusão entre uma célula mamária da DFD e o citoplasma da SB. E uma eletrofusão é basicamente uma fusão com tensão elétrica. Então a gente vai fundir essas duas células com energia elétrica. Aí a gente dá uma fusão em uma célula reconstruída com o citoplasma da SB, como eu havia falado, e o núcleo da FD. E com isso, forma-se o embrião após 6 dias de desenvolvimento. E depois disso, a gente faz o implante do embrião no útero da ovelha barriga de aluguel, da raça SB, que é a raça que a gente tirou o citoplasma. E depois ela vai se tornar uma ovelha, que foi a ovelha Dolly, que é da mesma raça da FD. Agora, indo para a clonagem reprodutiva humana, a proposta seria retirar-se o núcleo de uma célula somática que teoricamente poderia ser de qualquer tecido de uma criança ou adulto, e inserir este núcleo em um óvulo e implantar em um útero. Funcionaria como uma barriga de aluguel. Então, a clonagem humana reprodutiva basicamente é o mesmo processo que houve lá em 1996, só que dessa vez a gente vai pegar o óvulo já com o núcleo e transformado em embrião e vamos implantá-lo no útero. Então, essa pessoa que tiver o útero com esse embrião vai funcionar basicamente de barriga de aluguel. Se este óvulo se desenvolver, teremos um novo ser com as mesmas características físicas da criança ou adulto de quem foi retirada a célula somática. Seria como um gênero idêntico nascido posteriormente. Então, basicamente, esse ser que irá nascer, ele não vai ter as características do óvulo, e sim do núcleo, que foi da criança ou do adulto que foi tirado. Então agora, mais uma vez, eu fiz um pequeno vídeo, explicativo sobre a clonagem reprodutiva. Então, acompanhe o vídeo. Indo agora para a clonagem reprodutiva humana, a gente basicamente vai fazer o mesmo processo que fizeram com a ovelha Dolly. Só irá mudar algumas coisas. Tipo, a gente vai pegar um óvulo e vamos tirar o núcleo dele. E vamos colocar o núcleo da célula somática retirada do doador dentro do óvulo, né? E com isso, a gente vai fazer uma fusão, que vai ser a eletrofusão, como foi com a ovelha Dolly, e isso a gente vai criar o nosso óvulo com o núcleo já instaurado aqui já. Depois, esse óvulo vai virar o embrião com células totipotentes, e com isso, esse embrião vai ser colocado, vulgo injetado no útero, e assim formamos um clone humano. Agora, depois dessa série de experimentos, os cientistas, ao final da clonagem reprodutiva, tiveram 4 conclusões. A primeira, a maioria dos clones morre no início da gestação. Então, não é muito raro, mas é raro conseguir se desenvolver esses clones. 2. Os animais clonados têm defeitos e anormalidades semelhantes e independentes da célula doadora da espécie.
Então, independente de onde ele irá nascer, ele terá anormalidades, semelhantes com a dos outros. 3. Essas anormalidades provavelmente ocorrem por falhas na reprogramação do genoma. Então, quando irá reprogramar o genoma, que acontece essas falhas. E 4. A eficiência da clonagem depende do estágio de diferenciação da célula doadora. De fato, clonagem reprodutiva a partir de células embrionárias tem mostrado uma eficiência de 10 a 20 vezes maior. Provavelmente porque os genes que são fundamentais no início da embriogênese estão ainda ativos no genoma da célula doadora. Então, essas foram as 4 conclusões que os cientistas tiveram. Agora que eu já expliquei sobre clonagem reprodutiva, a gente agora vai para a outra clonagem, que ao total eram 4 tipos de clonagem. A gente falou sobre a natural, induzida, a gente entrou mais a fundo sobre a reprodutiva e agora vamos entrar mais a fundo ainda sobre a terapêutica. Então vamos lá. A clonagem terapêutica é uma técnica utilizada para a reprodução de células-tronco embrionárias, que podem ser utilizadas na produção de tecido saudável para substituir tecidos lesionados ou doentes do corpo humano. Então, basicamente, a clonagem terapêutica vai funcionar para a gente fazer uma produção de tecido saudável, que é para substituir tecidos que foram lesionados ou que são doentes do corpo humano. Tipo, quando você sofre um acidente e fica tetraplégico, a clonagem terapêutica pode ajudar para que você volte a andar, porque ele vai substituir esse tecido que foi lesionado ou danificado, ou também às vezes já nasceu com ele, com aquele tecido ruim, digamos assim, entre várias aspas. Mas vamos continuar. Esse processo é muito semelhante à clonagem reprodutiva, contudo, não é introduzida no útero. Então, os dois processos se semelham muito. Eu acho que esses 3 processos, o induzido, clonagem e terapêutica, se assemelham muito, mas especificamente o terapêutica se assemelha, por causa que ele também não vai ser introduzido no útero. Então, ele vai ser produzido totalmente no laboratório e não vai ter uma barriga de aluguel, digamos assim. Essa técnica tem como objetivo produzir uma cópia saudável do tecido ou do órgão de uma pessoa doente para transplante. A clonagem terapêutica poderia ser utilizada no tratamento de algumas doenças, como problemas cardíacos, de forma a substituir um tecido cardíaco após o infarto, ou em transplantes, como eu havia falado, no transplante de um tecido que você sofreu um acidente, você tem que substituir esse tecido. Mas aqui a gente também vê que pode ser substituído o tecido cardíaco, o que ajuda para quem teve um infarto e tal. Então agora vocês vão ver um pequeno vídeo de novo sobre a clonagem terapêutica. Então, fiquem com o vídeo. Agora indo para a clonagem terapêutica, o processo é basicamente o mesmo, só que não será injetado no útero. A gente vai pegar um óvulo sem núcleo, vamos tirar o núcleo dele, né? Então vai ficar um óvulo anúcleo, e vamos pegar o núcleo da célula somática retirada do doador e injetar nesse óvulo. E com isso vamos fazer a fusão e ela vai se tornar uma célula totipotente e depois ela vai se tornar o blastocislo. E vamos tirar essas células aqui, que são as células pluripotentes, e vamos cultivá-las, que é a cultura de células pluripotentes. E com essas células elas vão regenerar, digamos assim, vulgo restaurar a medula óssea, a medula nervosa e o músculo cardíaco. Voltando aqui, esse foi o vídeo que eu mesmo produzi, né? Mas então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as limitações, as dúvidas e as conclusões que os cientistas chegaram através da clonagem terapêutica. O doador não poderia ser a própria pessoa, quando se tratasse de alguém afetado por doença genética, pois a mutação patogênica causadora da doença estaria presente em todas as células. Então, digamos assim, que se o doador possuir alguma doença genética, ele não poderá doar, por causa que aquela doença já vai estar presente em todas as células. Então não vai ter como fazer essa clonagem terapêutica. No caso de usar-se linhagens de células-tronco embrionárias de outra pessoa, ter-se-ia também o problema da compatibilidade entre o doador e o receptor. Então pode ser que também não tenha compatibilidade entre o doador e o receptor. Então isso é uma limitação da clonagem terapêutica. No caso de células obtidas de uma pessoa idosa afetada pelo mal de Alzheimer, por exemplo, se células clonadas teriam a mesma idade do doador ou seriam células jovens. Então essa é uma dúvida que os cientistas têm.
Porque digamos que a pessoa tenha sido afetada pelo mal de Alzheimer. Eles não sabem se as células clonadas seriam a mesma idade do doador ou se seriam células jovens. Então tem essa dúvida ainda da parte dos cientistas. Agora, depois que a gente consegue entender como funciona cada clonagem, a terapêutica e a reprodutiva, a gente já estará apto a darmos as nossas opiniões, se somos contras ou a favores dessas duas clonagens. Então primeiro eu vou começar com a clonagem que a gente debateu primeiro, a clonagem reprodutiva. Então, sobre a clonagem reprodutiva, eu acho que a ciência está em constante mudança. Então a gente sempre está descobrindo novos fatos, novos argumentos e novas soluções para a nossa realidade, para a nossa qualidade de vida. Então, sobre a clonagem reprodutiva, eu acho que é um assunto que já está discutido desde 1996, né, no começo dos anos 2000, só que eu acho que ainda é um assunto muito novo. Ele tem 20 anos, 20 anos são muitos anos, mas ainda é um assunto novo. É um assunto que ainda está sendo discutido, debatido e tal. Então eu acho que é muito cedo para a gente falar se somos a favor ou somos contra. Então, com esses fatos que eu estudei e que a gente também debateu numa reunião com a professora Daniele Viesso, nossa professora de ciências, eu acho que eu sou contra nessa perspectiva de hoje em dia e na perspectiva que se encontra a clonagem reprodutiva. Por causa que eu acho que eu me pergunto muito sobre a clonagem reprodutiva. Eu sei que é muito interessante a ciência fazer vários descobrimentos conforme os anos vão passando. Isso é importante para a gente se desenvolver e começar a entender como funciona realmente as coisas. Porém, sobre a clonagem reprodutiva, pelo menos na minha perspectiva, eu não vejo um motivo para ela realmente ser usada hoje em dia. Por causa que a gente pode usar o argumento de irá solucionar a fome no mundo. E eu já vejo de uma maneira diferente. Eu acho que se a gente começar a clonar comida, primeiramente, foi o que a gente debateu na aula da professora Daniela. Os animais que irão comer essa comida, a gente não sabe, pelo menos ainda, ou pelo menos está sendo feito estudo ainda, o que realmente irá acontecer com esses animais. Pode ser que eles comendo essa comida que está se reproduzindo, digamos assim, que está tendo a reprodução, que está tendo a clonagem reprodutiva, a gente não sabe o que irá acontecer com eles se eles comerem essa comida. Tipo um exemplo que a professora Daniela deu. Uma lagarta comeu uma folha de alface, que eu me lembre, e ela não conseguiu fazer o seu processo para se tornar uma borboleta, por causa dessa comida que ela tinha ingerido. Então eu acho que é um processo que ainda tem que ser muito aprimorado, digamos assim. E segundo, se a gente clonar comida, não vai melhorar a fome no mundo. Eles vão apenas achar um outro jeito de lucrar em cima dessa comida e que essa comida não terá o acesso às pessoas que realmente precisam. Então eu acho que a conclusão de iremos clonar comida para resolver a fome no mundo, ela é inválida. Ela não irá funcionar adequadamente. Por causa que tem que ser feito políticas públicas para que essa comida tenha acesso a essas pessoas. E eu acho que eles vão achar só uma forma de lucrar em cima dessa comida. Então, contra a clonagem reprodutiva, eu ainda sou contra por esses pontos de vista e esses estudos que a gente fez. Agora, indo para a clonagem terapêutica, eu só queria colocar uma frase que eu vi, que quando eu estava fazendo minhas pesquisas, eu achei esse parágrafo, e eu gostaria de colocá-lo em discussão e dar a minha opinião em cima desse. Então, o parágrafo que eu li era: essa técnica esbarra numa delicada questão. Após a coleta das células, o embrião seria descartado. Seria lícito matar uma vida para salvar outra? Mas afinal, quando começa a mesma vida? Então, depois dessa frase, eu acho que aqui tá, após a coleta das células, o embrião seria descartado. Seria lícito matar uma vida para salvar outra? Eu acho que isso não está aberto em discussão da sociedade. Eu acho que isso está aberto à discussão da pessoa que iria ser usado esse embrião. Esse embrião não, essa coleta de células. Pessoa que teria esse útero e que a gente iria coletar essas células, eu acho que é da opção dela. Se ela quiser fazer, beleza. Se ela não quiser, beleza. Eu acho que não tem que ficar criando discussão sobre isso. Mas vamos lá. Eu sou completamente a favor da clonagem terapêutica, por causa que é o método que foi inventado para,
pessoas que sofreram infarto e pode ser substituído os tecidos, pessoas que tiveram alguma lesão nesse tecido, pode ser substituído os tecidos também. A clonagem terapêutica, ela salva vidas, digamos assim, por causa que ela substitui esses tecidos e ela também pode fazer que a vida da pessoa seja mais fácil com essa substituição desses tecidos, porque, digamos, uma pessoa que está tetraplégica, com a substituição desses tecidos, ela pode começar a andar de moletas, por exemplo, ela pode começar até voltar a andar a pé. Então isso é magnífico. Então, a clonagem terapêutica eu sou completamente a favor. E por último, essa daqui foi a bibliografia que eu usei, foram os sites que eu vi e os vídeos que eu vi para ter uma base para falar sobre esse assunto. E por último, essa aqui foi a bibliografia que eu usei para fazer esse trabalho. Eu vi alguns vídeos e alguns sites que eu usei para ter uma base para falar sobre esse trabalho. E também tem duas pessoas que não estão aqui, que é a professora Juliane Ribeiro e a professora Daniela Vieso, que falaram algumas frases que fizeram eu ter o meu senso crítico mais apurado sobre esse trabalho. Então, muito obrigado. E também muito obrigado aos professores que estão participando sobre as mídias digitais, que é a professora Peterson e a professora Sônia. Muito obrigado também vocês.